Uma vez, o homem mais poderoso do mundo, conhecido como Marco Aurélio, buscou viver com virtude. Diferentemente de muitos imperadores romanos de sua época, ele resistiu às tentações, como a embriaguez e a satisfação em assistir a espetáculos cruéis no Coliseu. Marco Aurélio estava determinado a cumprir a missão que a sorte lhe havia reservado: servir à humanidade. Portanto, ele se dedicava profundamente a esse propósito. Para alcançá-lo, ele precisava se desligar aquilo que não merecia ter sua atenção. Uma ideia fundamental do estoicismo é a distinção entre aquilo que controlamos e aquilo que não controlamos, como bem explicado no manual de Epicteto. A maioria, se não todas as coisas, além de nossas próprias ações, estão além de nosso domínio. Isso implica que devemos não exatamente nos desligar do mundo, mas ser realistas sobre a influência limitada que exercemos sobre essas coisas. Acreditar o contrário seria criar um fardo desnecessário para nós mesmos. Quando a vida nos machuca, muitas vezes é porque nos preocupamos com questões que escapam ao nosso controle. E ao fazê-lo, permitimos que essas questões nos dominem, manipulando-nos como marionetes. Em vez de culpar os manipuladores por controlar nossos cordões, devemos reconhecer que somos nós que permitimos essa influência. Ao nos desapegarmos dessas preocupações, elas perdem o poder sobre nós e encontramos a tranquilidade. Para Marco Aurélio, a habilidade de não se perturbar com eventos fora de seu controle permitia que ele enfrentasse suas inúmeras responsabilidades e desafios como imperador. Ele conseguia concentrar-se na missão que acreditava ter sido incumbida pelos deuses. Epicteto, por sua vez, via essa capacidade como uma forma de liberdade, onde as pessoas não seriam afetadas por forças externas. Isso poderia ser um caminho para focar em metas verdadeiramente importantes, ou, para outros, um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida se torna dolorosa, é crucial identificar em que coisas não devemos nos concentrar e como podemos alcançar esse desapego. Este vídeo explora e interpreta livremente a filosofia de Marco Aurélio sobre a arte de valorizar menos aquilo que não merece atenção em suas meditações. Marco Aurélio frequentemente distingue entre o presente, o passado e o futuro, fornecendo valiosas reflexões sobre como frequentemente nos preocupamos demais com essas dimensões, ou o fazemos de maneiras equivocadas ou com coisas equivocadas. Começando pelo futuro, como Sêneca já mencionou, costumamos sofrer mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas. Isso implica que nossos pensamentos sobre o futuro são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação muitas vezes se descontrola, inventando inúmeros cenários que provavelmente nunca se concretizarão. Antecipadamente pensamos em como lidar com possíveis resultados, ao mesmo tempo em que ficamos ansiosos com a incerteza sobre como as coisas acontecerão em nossas vidas. Em alguns casos, nossas preocupações antecipadas se confirmam, mas em muitos outros casos, o destino nos surpreende com eventos imprevisíveis, sejam eles melhores ou piores do que havíamos imaginado. Por exemplo, poderíamos ter investido anos nos preparando para uma aposentadoria bem merecida, apenas para nos depararmos com um diagnóstico de câncer fatal, que nos dá apenas alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos nos leva a preocupações contínuas sobre o melhor e o pior cenário, como uma potencial terceira guerra mundial, ou a perda de todo o nosso dinheiro. Esses resultados adversos são possíveis, mas devemos nos questionar se antecipar esses problemas é realmente produtivo. Enquanto esses eventos não estão ocorrendo no presente, não podemos lidar com eles, pois na realidade, eles simplesmente não estão acontecendo. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, uma vez que ele não existe fora de nossas mentes. Se você está enfrentando um diagnóstico de câncer terminal, por exemplo, o que o impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Levante-se, erga a cabeça, independentemente do que esteja acontecendo em sua vida, seja algo de pouca importância ou algo de grande magnitude. Vista suas melhores roupas, seus melhores sapatos e vá viver momentos que serão lembrados por você mesmo após a morte. Marco Aurélio escreveu que não é o peso do futuro que nos pressiona, mas sim o peso do presente sozinho. Não é o futuro que nos causa sofrimento, mas sim como lidamos com ele no presente. A angústia do futuro ocorre no presente, e ironicamente não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando o encontramos, ele já é o presente.
Quando nos preocupamos excessivamente com eventos futuros, a vida começa a doer, pois sofremos em nossa imaginação, permitindo que essas preocupações ditem nossas vidas no presente. Então, o que Marco Aurélio quis dizer ao afirmar "nunca deixe o futuro perturbar você", é que devemos nos concentrar no presente e enfrentar os desafios à medida que surgem, em vez de deixar que a preocupação constante com o futuro nos roube o prazer e a tranquilidade do momento presente. Você enfrentará o futuro, se necessário, com as mesmas armas da razão que você possui hoje para lidar com o presente. Marco Aurélio apontou que, se ele conseguisse lidar com o presente, também seria capaz de enfrentar o futuro. Ele aconselhava a não imaginar tudo o que poderia dar errado, mas a lidar com a situação presente. Quando se concentrava no presente, percebia que podia suportá-lo, e se assim fosse, por que não seria capaz de enfrentar o que ainda estava por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, amar o destino, fortalecido pela confiança de que somos capazes de superar os desafios. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito, além do nosso alcance. Tanto o passado quanto o futuro são domínios nos quais não podemos atuar. O passado se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos alterá-lo. Ele afirmava: lembre-se de que o homem vive apenas no presente. Neste instante fugaz, todo o resto de sua vida é passado, e se foi ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, a vida do homem. Estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que se desenrolam somente no presente, muitas vezes nos preocupamos excessivamente com áreas que estão além do presente e que não podemos acessar: o futuro e o passado. Marco Aurélio afirmava que o passado não tem significado no presente. Isso não significa que os eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles. A questão é que não podemos fazer nada para mudar o passado, pois está fora do nosso alcance. Além disso, nossas memórias do passado muitas vezes são imprecisas e limitadas, baseadas em perspectivas pessoais e pontos de vista diversos. No entanto, continuamos a nos preocupar com eventos passados, frequentemente revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que, ao pensar no passado, podem exercer algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi, e tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já passou e nunca mais voltará. Muitas pessoas desejam poder ter feito as coisas de forma diferente, mas elas anseiam pelo impossível. Não ganhamos nada com esses pensamentos, uma vez que evocam desejos que jamais poderemos realizar. Em vez de focar nos eventos passados em si, Marco Aurélio se concentrava em sua reação a eles. Não podemos controlar o que aconteceu no passado, e muito provavelmente não teríamos conseguido fazê-lo mesmo quando esses eventos ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos encarar o passado como infortúnio. Podemos ter tido uma infância difícil, experiências de amizades que se desfizeram ou empreendimentos comerciais que falharam. No entanto, de acordo com Marco Aurélio, a natureza exata desses eventos não é tão importante. O que realmente importa é como lidamos com eles. Ele afirmou: em relação ao que aconteceu, não é um infortúnio que isso tenha ocorrido, mas sim uma fortuna que eu tenha permanecido ileso por isso. Não estou arrasado pelo presente, nem assustado com o futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos teriam permanecido ilesos como eu. Marco Aurélio questiona por que chamamos de infortúnio algo que não viola a natureza humana. Ele questiona se algo que não está contra a vontade da natureza pode de fato violá-la. Ele nos desafia a entender qual é a vontade da natureza. O que aconteceu não nos impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize. Interessantemente, Marco Aurélio não descarta o valor do passado completamente. Ele vê o passado como um ritmo, um ciclo no qual as coisas vêm e vão, repetindo-se, permitindo-nos extrapolar o futuro. No entanto, ele ressalta que o momento presente é tudo o que realmente temos, é o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado e para a escuridão impenetrável do futuro.
Marco Aurélio nos encorajou a direcionar nossa atenção para o que está sob nosso controle, o momento presente. Mesmo após deixarmos para trás o peso do passado e minimizarmos nossas preocupações com o futuro, podemos ainda nos preocupar muito com coisas que não merecem nossa angústia, como os acontecimentos do presente. Com frequência, ficamos insatisfeitos com o desenrolar da vida no momento atual. Quando as coisas não seguem o curso desejado, tendemos a reagir com irritação, tristeza ou depressão. No entanto, segundo Marco Aurélio, ficar emocionalmente perturbado pelo que o presente nos traz é inútil. O mundo ao nosso redor em sua evolução está além de nossa influência, mas a maneira como reagimos a ele está sob nosso controle. É comum ficarmos perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou porque nossas expectativas não se concretizam. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos a enfrentar. Ele comparou aqueles que resistem ao presente a porcos que, ao serem sacrificados, chutam e gritam em vão. Não podemos evitar ou prever o que o futuro nos reserva, tampouco podemos impedir que conflitos e desastres naturais ocorram. Não temos controle sobre o processo de envelhecimento e não podemos obrigar o mundo a conformar-se. Não há garantia de que as pessoas pelas quais nos sentimos atraídos compartilharão esse sentimento, nem de que todos os seres humanos terão as mesmas oportunidades na vida. Essa realidade, infelizmente, está além de nossa capacidade de mudar. Frequentemente, experimentamos raiva por não conseguirmos o que desejamos e tristeza quando confrontamos o que não gostamos. Dessa forma, o momento presente se transforma em uma câmara de tortura, onde sofremos à mercê do futuro. Ao contrário, podemos ficar tão encantados com o presente que nos apegamos a ele, com medo de perdê-lo, permitindo assim que o futuro nos domine. Entretanto, ao estarmos plenamente envolvidos com tudo ao nosso redor, muitas vezes não percebemos o que realmente está sob nosso controle, nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nossa mestra. Se a desafiamos ou ficamos tristes ou irritados com ela, somos meros desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e concentrar nossos esforços em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia em descontentamento ou apegos às circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente, como ele escreveu no 7º livro de suas Meditações, é concentrar-se no que temos, não no que nos falta, mas devemos fazê-lo com cautela, tratando o que não possuímos como inexistente. Olhe para as coisas que valoriza mais e imagine o quanto as desejaria se não as tivesse. No entanto, tenha o cuidado de não se satisfazer tanto a ponto de superestimá-las, a ponto de ficar devastado caso as perca. Aceitar as circunstâncias pode ser desafiador, especialmente quando enfrentamos dificuldades significativas e parece que a vida nos dá um monte de limões. Nessas situações, é comum questionarmos se não podemos ter um momento de paz. No entanto, para Marco Aurélio, a adversidade e os desafios da vida não são desculpas para nos comportarmos de forma descontrolada. Ele argumenta que são oportunidades para praticar a virtude, ou seja, aplicar a filosofia estoica em nossa vida. A arte de viver não se baseia em quão incríveis e favoráveis são nossas circunstâncias externas, pois elas são instáveis, frágeis e inconstantes. Em vez disso, trata-se de como enfrentamos os eventos que encontramos em nosso caminho. É a isso que devemos dar importância, como nos apegamos a isso. Dê o melhor de si para viver o presente. Busque viver a vida da melhor maneira que puder, independentemente de sua situação física, emocional, financeira ou qualquer outra. Comece a fazer mudanças a partir do que está ao seu alcance. Não olhe para os outros, não se perca no futuro e não se apegue ao passado. Concentre-se no que está diante de você e simplesmente comece. Espero que você alcance os resultados positivos que tanto almeja para a sua vida. Lembre-se de que a motivação pode vacilar em determinados momentos, mas persista e mantenha a constância em tudo o que fizer. Agradeço por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso este conteúdo tenha sido valioso para você. Deixarei 2 vídeos aqui que podem lhe interessar. Até a próxima.